Olá, neste vídeo falaremos sobre a NBR de número 10.126, que fala especificamente sobre a cotagem em desenho técnico. O grupo é composto por mim, Jadson Vinícius, João Átila, Joey Garcia e José de Ribamar. Para a fabricação de algumas peças e obras relacionadas com a área da mecânica, não basta apenas um simples desenho ou uma demonstração de um desenho superficial. Há necessidade de mostrar as dimensões e informações complementares que possibilitam a sua execução. Para a colocação das dimensões de um objeto no desenho, chamamos de cotagem, a qual é uma forma padronizada de indicar as medidas do objeto, levando-se em conta a sua construção. E aquela pessoa que cota um desenho, ela deve imaginar-se construindo e inspecionando o mesmo, a fim de não ter nenhum problema futuramente com o equipamento ou com o conjunto. Cotar um objeto é literalmente representar suas dimensões no desenho através de grandezas numéricas, símbolos e notas. Os elementos da cotagem, como a cota, é um valor numérico que representa a dimensão real. O importante é frisar a questão da realidade do que é cotado. Deve ser conforme, por exemplo, na construção de um equipamento, deve ser aquele tamanho real que o equipamento deve obter. Diante disso, a representação numérica ela deve vir escrita acima e no centro da linha de cota. Em hipótese alguma, a representação numérica ela deve vir sobre a linha de cota, literalmente, escrita pelo indivíduo que está elaborando o desenho. E a mesma deve estar, como já falado, centralizada. Então, temos aí os elementos que constituem o sistema de cotas. Tem a linha auxiliar, a linha de cota, a limitação da linha de cota e a cota propriamente dita. Na linha auxiliar são linhas perpendiculares à linha de cota, ultrapassando aí cerca de 3 mm. Elas são estreitas e contínuas. Como pode ser observado nessa imagem ilustrativa, onde aponta aí essa linha auxiliar, ela basicamente não pode encostar no desenho. Temos aí a linha de cota, elas são linhas retas ou arcos a traço contínuo fino. Elas são paralelas ao contorno do elemento cuja dimensão vai definir. Então ela é basicamente essa linha aí, que também pode ser observada nessa imagem. Elas são essa linha que vai dar suporte à cota. Então no final dessa linha temos aí a limitação da linha de cota, que são elementos que vão indicar os limites dessa cota aí. Então temos aí que elas é basicamente de 15 graus, que é usado em desenhos mecânicos, e tem o limite de desenho arquitetônico, que é de 45 graus tracejado, no caso. Mas para mecânica a gente usa essa flechazinha. Com relação às cotas, elas são os números que indicam as dimensões lineares ou angulares dos elementos. Então é basicamente ali onde vai ser representado a cota, que vai ser representada em números. Ou também pode ser com relação ela tem essa simbologia que é diâmetro, raio ou quadrado, como pode ser observado aí nessa imagem. Falando sobre regras de cotagem, em desenho técnico, normalmente a unidade de medida utilizada é o milímetro. E se houver o emprego de qualquer outra unidade, é importante colocar o respectivo símbolo ao lado do valor numérico, como é mostrado na figura. As cotas devem ser colocadas de modo que o desenho seja lido da esquerda para a direita e de baixo para cima, paralelamente à dimensão cotada. Cada cota deve ser indicada na vista que mais claramente apresentar a forma do elemento cotado. É importante também a gente evitar a repetição de cotas, né, para não deixar o desenho muito poluído. E por fim, as cotas elas podem ser colocadas dentro ou fora dos elementos que elas estão representando, né, atendendo os melhores requisitos de clareza e também trazendo uma facilidade de execução para um possível projeto. Cuidados na cotagem. As cotas guardam uma pequena distância acima da linha de cota. As linhas auxiliares também apresentam uma pequena distância das vistas do desenho técnico. Em desenho técnico mecânico, normalmente a medida usada é o milímetro.
e é dispensada a colocação de símbolo junto à cota, quando se emprega uma unidade distinta do milímetro. Por exemplo, a polegada, coloca-se o símbolo. Existem 2 métodos de cotagem, mas somente um deles deve ser utilizado no mesmo desenho. O primeiro método diz que as cotas devem ser localizadas acima e paralelamente às suas linhas de cota e preferivelmente no centro. Já o método 2 diz que as cotas devem ser lidas da base da folha de papel e as linhas de cota devem ser interrompidas preferivelmente no meio para inscrição da cota.